45. Viver em outro mundo. Capítulo 479. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli Terry não pensou o mesmo. Ele estava se sentindo realmente bem agora. Sua família já tinha cercado a fortaleza do soldado sombrio da família Calci. Ele nunca sentiu essa euforia antes. Vendo Zawai e Megan na muralha, Terry zombou e disse: Megan, já pensou que esse dia chegaria? Eu mostrei meu interesse para você todos esses anos, mas o que você fez? Você escolheu Zawai ao invés de mim. Hoje, eu vou fazer você se arrepender dessa decisão. Megan olhou para a aparência de Terry e bufou friamente. É claro que eu escolhi o irmão mais velho Ai e não você. Você nem mesmo se compara ao dedinho do irmão mais velho Ai. Zhao Ai disse: Megan, não precisa exagerar. Como você pode dizer isso ao Sr. Terry? Porque você disse que ele não pode se comparar ao meu dedinho. Ele é digno de estar no mesmo nível que meu dedinho. Quando Megan e os outros ouviram Zhao Ai, eles sorriram. Eles sabiam que Zhao Ai raramente contava uma piada. Mas mesmo nesta situação, ele ainda conseguiu dizer uma. Isso os fez apreciar o temperamento de Zhao Ai. Megan sorriu e disse: certo, assim como o que o irmão mais velho Ai disse. Terry, você é comparável ao seu dedinho. Por isso eu não te escolhi. O rosto de Terry ficou pálido quando ele ouviu a troca entre Megan e Zhao Ai. Sua aparência elegante desapareceu completamente do seu rosto. Ele olhou ferozmente para Megan e disse: por que você está sorrindo? Você realmente acha que você pode me enfrentar? Zhao Ai olhou para o rosto de Terry e sorriu fracamente. Eu não quero cuidar de você tão cedo, mas desde que você veio para a porta da frente, porque eu não realizo o seu desejo. Vendo você tão desenfreado, eu acho que está na hora da sua vida chegar ao fim. Quando Terry ouviu o que Zhao Ai acabou de dizer, seu rosto se tornou escuro. Então ele disse, o suficiente de perder o fôlego. Hoje, eu vou garantir que você morra sem um enterro apropriado. Zhao Ai olhou para Terry e sorriu. No passado, aqueles que desejaram me matar não acabaram bem. Eles não tiveram sucesso, então por que você teria? Então Zhao Ai acenou sua mão enquanto a Lien aparecia. Zhao Ai e as garotas desapareceram da muralha também e entraram no corpo de Alien. Alien abriu sua boca enquanto a voz de Zhao Ai explodia. Um dos piores erros que a sua família Robert cometeu foi ser meu inimigo. Enquanto sua voz caia, a família Robert de repente viu suas linhas sendo interrompidas. Criaturas mortas-vivas estavam aparecendo. Assim que os mortos-vivos apareceram, eles imediatamente atacaram os guerreiros da família Robert. Agora, a formação da família estava uma bagunça. E neste momento, Alien desceu da muralha. Enquanto descia das muralhas, também foi seguida por algumas figuras. Randolph e os outros encararam. Aqueles que disseram com Zhao Ai eram realmente uma cavalaria de mortos-vivos. Esses cavalaria de mortos-vivos tinham a forma de homens-fera. Versões esqueléticas de um homem-fera com cabeça de bovino altos estavam sentados em touros com chifres. Quando eles caíram no chão, eles produziram um pequeno recuo na superfície. Eles pareciam não ser afetados pela sua força de impacto enquanto eles saltaram sobre o fosso da fortaleza e imediatamente atacaram a família Robert. Randolph e os outros estavam muito surpresos quando eles viram a força de Zhao Ai. Esses mortos-vivos que foram liberados por Zhao Ai eram muito diferentes daqueles que magos negros normalmente invocariam. Sua família era uma família de magos negros. Eles tinham pesquisado magia de invocação. No entanto, eles sempre conseguiram invocar mortos-vivos inferiores. Depois de cada luta, aqueles mortos-vivos precisariam ser preservados bem, senão, sua força continuaria fraca. Além disso, eles não eram uma partida contra guerreiros em geral, eles só podem usar seus números como uma vantagem. Mas os mortos-vivos de Zhao Ai não se encaixavam a nenhuma dessas descrições. Sua força de luta era extremamente formidável. Eles não são mais fracos do que um especialista do 8º nível. Essa força deixou Randolph e os outros extremamente surpresos. O que é mais importante era seus números. Esses mortos-vivos eram numerosos. Pelo que eles puderam contar, Zhao Ai já tinha liberado cerca de 10.000 e os mortos-vivos ainda estavam continuamente correndo em direção às tropas da família Robert.
com seus números constantemente aumentando. Pode-se dizer que não levou nem mesmo 5 minutos antes de Zhao Ai conseguir destruir a formação de cerco da família Robert. Os mortos-vivos já quebraram sua formação. Era impossível para eles se recuperarem. Neste momento, a Lin estava na frente da ponte da fortaleza. Sua grande boca se abriu enquanto a voz de Zhao Ai explodia. Ah, família Robert, você realmente acreditou que você poderia lidar com este Zhao Ai? Ah, desde que vocês já estão aqui, deixe-me dizer a você. Enquanto eu comparecia ao seu banquete noturno, todos os seus negócios fora da capital já estavam sendo destruídos. Suas pessoas foram todas mortas. Não só nós matamos o seu pessoal, nós também saqueamos tudo e queimamos todas as infraestruturas. Mesmo se você não agisse esta noite, sua família ainda estaria acabada amanhã. É muito ridículo que vocês ainda pensam que vocês podem lidar comigo. O patriarca Robert e Terry se recuperaram. Desde que o ataque de Zhao Ai começou, os dois estavam encarando atordoados. Quando a voz de Zhao Ai foi ouvida, eles voltaram ao normal e mudaram seus rostos. Eles acreditavam nas palavras de Zhao Ai porque não havia necessidade de lhe dizer uma mentira neste momento. Da situação atual, os mortos-vivos de Zhao Ai detinham a mão superior. Parecia que o ataque da família Calci já estava falhando. Zhao Ai não tinha razão para enganá-los. A expressão do patriarca Robert estava pálida. Ele bufou friamente e disse: Júnior ignorante. Você está bastante orgulhoso dos seus mortos-vivos, mas eles podem competir contra especialistas do 9º nível. Eu peço aos anciãos para fazer um movimento. A minha família Robert alcançou um momento de vida e morte. A voz de Zhao Ai veio novamente. Você acha que se você tiver alguns especialistas do 9º nível, você pode mudar o resultado? É inútil. Desde que eu decidi combater a sua família Robert, ninguém pode salvar você. Neste momento, uma voz fria foi ouvida. Ninguém realmente não pode salvá-los. Eu não acredito em você. A minha família Robert tem existido no continente por mais de 1000 anos. Com apenas a sua força, exterminar a minha família Robert é apenas um sonho. Zhao Ai levantou sua cabeça e viu várias formas humanas flutuando no ar. Todos eles tinham uma aparência de guerreiro. Zhao Ai olhou para eles e contou 10 especialistas do 9º nível. Sem esperar Zhao Ai falar, uma voz subitamente soou de dentro da fortaleza do soldado sombrio. Evil Suor do lobo selvagem, eu não achei que você ainda estaria vivo. Ah, bom, eu pensei que eu não seria capaz de estabelecer a nossa inimizade nesta vida. Hoje, nós podemos finalmente acertar as contas entre nós. Junto com a voz, 7 figuras apareceram da família Calci. 6 deles estavam vestidos como magos enquanto um deles usava uma roupa de guerreiro. Mesmo que a montanha estivesse cheia com pó anti-magia, seu potencial era fraco demais para afetar esses 9º níveis. Neste momento, o 9º nível chamado Evil Suor riu e disse: Dark Demon, eu também não pensei que você também estaria vivo. No passado, você não era o meu par. Agora, você ainda não está no meu nível. Embora o pó anti-magia não seja muito efetivo contra 9º níveis, você ainda está restrito em suas ações. Sinta, sua força deve ser 80% comparada ao normal, certo? Aparecendo desta vez é o mesmo que cortejar a morte. Em todo caso, sem matar você, nós não seremos capazes de assegurar a destruição da família Calci. Sem esperar por Dark Demon falar, Alien subitamente desapareceu da ponte, expondo o grupo de Zhao Ai abaixo dos especialistas do 9º nível. Quando Randolph viu isso, ele ficou assustado. Ele sabia quão aterrorizantes os especialistas do 9º nível eram. Se Zhao Ai aparecer, um 9º nível só precisaria mover um dedo com o objetivo de erradicá-lo. Quando Zhao Ai apareceu na ponte, ele olhou para o Evil Sword e o Dark Demon antes de abrir a sua boca. Desculpe pela perturbação. Se você quiser conversar, vá encontrar um lugar apropriado. Eu não quero você ficando na minha cabeça enquanto você fala. Evil Sword olhou para baixo para Zhao Ai e então bufou friamente. Júnior ignorante, morra. Sua mão se moveu conforme o que de espada, assobiava em frente e ia na direção de Zhao Ai. Randolph sentiu seu coração bater mais forte. Neste momento, Zhao Ai moveu sua mão e pegou um chicote. Vendo Zhao Ai querendo encontrar seu ki de espada com o chicote fez o Evil Sword zombar. Na sua mente, era impossível para um chicote encontrar seu ki de espada. No entanto, ele não podia acreditar nos seus olhos com o que ele viu em seguida.
O chicote apenas mandou o que de espada para longe, assim como um leque dispersa fumaça. Zhao Ai recebeu o chicote e então olhou para o Evil Sword. Ousando me ferir significa que você e minha família Buda agora são inimigos. Eu peço aos protetores da minha família Buda, por favor, entrem. Assim que a voz de Zhao Ai caiu, 10 grandes figuras subitamente apareceram da floresta. Essas figuras não pertenciam a humanos, mas ao invés disso, eles estavam na forma de bestas. Esses eram os especialistas do nono nível do pântano do cadáver apodrecido. Zhao Ai não enviou muitos nonos níveis, somente 10. Além disso, esses 10 não eram os mais fortes nonos níveis do pântano, mas ao invés disso, eles eram os 10 mais fracos. No entanto, esses 10 eram o bastante para lidar com os especialistas do nono nível da família Robert. Depois que essas 10 bestas apareceram, elas imediatamente voaram na direção de Zhao Ai enquanto encolhiam seus corpos ao mesmo tempo. Quando eles chegaram na frente dele, eles fizeram uma reverência para Zhao Ai. Zhao Ai assentiu e disse: os inimigos da minha família Buda, mate-os. As bestas deram um aceno para Zhao Ai antes de voarem para o céu. Um desses 10 era uma águia do nono nível. Ele olhou na direção do Evil Sword enquanto usava uma transmissão espiritual para o gritar. Que audácia, para realmente ousar se opor à nossa família Buda. Hoje, todos vocês morrerão. Então todos os 10 nonos níveis correram na direção do grupo do Evil Sword. Não havia nenhuma educação, não havia mais nada a se dizer. Neste momento, não importa se era a família Calci ou a família Robert, todos eles estavam chocados. Eles não esperavam que a família Buda que anteriormente foi exilada tivessem 10 especialistas do nono nível. Além disso, eles eram realmente bestas mágicas. Viver em outro mundo. Capítulo 480. Mais importante, eles tinham notado como esses nonos níveis tratavam Zhao Ai. Deve-se saber que nonos níveis detêm as maiores influências no continente. Era impossível para eles fazerem uma saudação para alguém. Mesmo se eles derem respeitos, só seria para outro nono nível. Não importa qual status você detinha, se você estiver abaixo do seu nível eles nunca saudariam a você. Esse assunto não excluía nem mesmo o imperador do Império Rosen. No entanto, esses nonos níveis da família Buda realmente fizeram uma saudação para Zhao Ai. Isso era completamente diferente de como os outros nono níveis trataram suas famílias patrocinadoras. Randorp e os outros não eram os únicos que estavam assustados por esta cena. Os outros especialistas do nono nível encararam também. Eles não pensaram que aquelas bestas do nono nível agiriam desse jeito. Era universalmente conhecido que bestas mágicas do nono nível têm uma vantagem sobre os nonos níveis humanos. Ao mesmo tempo, eles também eram mais arrogantes do que os humanos. Era muito difícil para um humano entrar em contato com eles, portanto, tornando impossível para uma família tê-los como um ancião externo. Mas essa coisa impossível realmente foi conquistada por Zhao Ai. No entanto, os nonos níveis não estavam dando tempo bastante para pensar sobre isso, já que os nonos níveis da família Buda encontraram o grupo do Evil Sword. A cena de 20 nonos níveis lutando foi então testemunhada. Dark Demon olhou para esse desfecho. Ele não esperava que as pessoas interfeririam com o assunto da sua família. Além disso, eles eram 10 especialistas do nono nível. Essa força era mais formidável do que a família Calci. Megan e as outras apenas ficaram com Zhao Ai e não se moveram. Elas sabiam que a outra parte não seria capaz de escapar. Com só 10 nonos níveis, Zhao Ai já detinha a mão superior. Nem mencione os outros a 30 que ainda estavam dentro do espaço. Randorp olhou atordoado enquanto o grupo de Zhao Ai conversava. O coração de Randorp estava extremamente aterrorizado agora. Ele não estava aterrorizado com o fato de que Zhao Ai era forte. Ele estava assustado por causa do assunto anterior. Inicialmente, ele queria pedir aos especialistas do nono nível para lidar com Zhao Ai. Se ele fosse em frente, a família Calci certamente sofreria má sorte. A luta com os nonos níveis dessa vez não pôde ser terminada em pouco tempo. Embora os nonos níveis da família Buda tivessem a mão superior, seria impossível para eles cuidarem rapidamente dos nonos níveis da família Robert. A luta continuou. Neste momento, o grupo do Dark Demon também fez seus movimentos. Inicialmente, o grupo do Evil Sword foi capaz de aguentar. Mas com o grupo de Dark Demon vindo, eles já podiam sentir um sentimento de perigo. Enquanto a luta no céu continuava, a batalha no chão estava chegando ao final.
Neste momento, Zhao Ai mandou todos os mortos-vivos cercarem a montanha sombria para prevenir qualquer retardatário de escapar. Neste momento, os rostos de Terry e do patriarca Robert estavam tão ásperos quanto o fio de ouro chinês. Eles nunca pensaram que a situação se transformaria nisso. Terry olhou para Zhao Ai com olhos que pareciam estar jorrando fogo. Ele sentiu que sua vida inteira estava sendo arruinada por Zhao Ai. Tudo o que ele tinha foi arrancado por ele. A única coisa em sua mente agora era matar Zhao Ai. Enquanto pensava nisso, Terry inseriu sua mão no seu peito. No seu peito, havia um pergaminho mágico antigo. Pergaminhos antigos foram passados desde os tempos antigos, mas a maioria deles não estavam em boa qualidade. Haviam só alguns deles que eram muito úteis, alguns deles até mesmo continham feitiços mágicos formidáveis. O pergaminho mágico que Terry tinha era especial. Enquanto alguém o rasgar, uma pessoa pode transferir outra pessoa instantaneamente dentro de um raio de 50 quilômetros. Esse pergaminho era muito raro, haviam só alguns deles presentes nesta época. Terry sabia que o chicote de Zhao Ai não era simples, deve ser um daqueles artefatos antigos com atributos mágicos especiais. No entanto, o chicote atualmente estava sendo usado como cinto de Zhao Ai. Zhao Ai era um mago, então ele não deveria ter os reflexos rápidos de um guerreiro. Enquanto ele usar o pergaminho e se teleportar para o lado de Zhao Ai, ele deveria ser capaz de matá-lo com um golpe. Terry não estava pensando em nada além de matar Zhao Ai. Vendo que Zhao Ai estava conversando com Megan e não estava o observando, ele imediatamente pegou o pergaminho. Não era só Zhao Ai, não havia ninguém prestando atenção a Terry. Todos eles estavam atraídos pela luta nos céus. Entre os nonos níveis da família Robert, 3 deles já foram mortos enquanto 7 estavam pesadamente machucados. Eles não seriam capazes de durar por muito tempo. Porque sua atenção estava focada no céu, ninguém olhou para Terry, já que a batalha no chão já estava acabada. Na sua opinião, aqueles no chão eram insignificantes comparado àqueles nos céus. Neste momento, os olhos de Terry brilharam com uma luz fria enquanto ele rapidamente rasgava o pergaminho mágico em pedaços. Uma luz branca disparou para o céu, fazendo as pessoas desviarem seus olhares. Quando a luz branca desapareceu, Terry desapareceu de sua localização atual e reapareceu a 2 metros ao lado de Zhao Ai. Ele imediatamente brandiu sua lança enquanto ele apunhalava na direção de Zhao Ai. A lança emitia um brilho feroz, indicando que o ki de batalha era usado para aumentar a efetividade do golpe. Neste momento, Randolph e os outros empalideceram, Megan e as outras engasgaram. Quando todo mundo pensou que Zhao Ai morreria, Zhao Ai imediatamente acenou seu cajado mágico na direção da lança de Terry. Ting! Então o golpe foi desviado. Terry olhou para Zhao Ai com uma expressão surpresa. Zhao Ai olhou para Terry e disse, o que? Você achou que isso podia me matar? Você é tão ingênuo. Eu esqueci de lhe dizer, eu na verdade cultivo ambos, magia e ki de batalha. Então ele acenou sua mão enquanto seu cajado mágico se tornava em uma espada. Então ele cortou na direção da perna do cavalo de Terry. Terry imediatamente respondeu e puxou as rédeas. O cavalo demoníaco não só esquivou do golpe de Zhao Ai levantando suas pernas, ele também direcionou um chute na direção da cabeça de Zhao Ai. Comparado à cabeça de Zhao Ai, o casco do cavalo era muito maior. Se esse casco entrasse em contato com Zhao Ai, sua cabeça certamente se transformaria em algo como uma melancia esmagada. Mas a resposta de Zhao Ai era muito rápida. Seu corpo imediatamente se moveu e foi na direção da barriga do cavalo. Sua espada se alongou e esfaqueou na direção da barriga da besta, e também penetrou no corpo de Terry. A espada imediatamente se encolheu enquanto Zhao Ai se distanciava de Terry. Terry continuou sentado no seu cavalo enquanto ele olhava para Zhao Ai com uma expressão de descrença. Então seu corpo balançou antes de cair com um baque, seguido por seu cavalo. A luta de Zhao Ai fez a multidão mudar sua atenção para eles. Randolph e os outros olharam atordoados para Zhao Ai. Eles não achavam que Zhao Ai era um cultivador duplo em magia e ki de batalha. Além disso, ele também tinha um ki de batalha formidável. O patriarca Robert olhou para Terry com um rosto sombrio. Terry era o neto que ele mais valorizava. Agora que ele morreu na sua frente, o patriarca Robert de repente sentiu que ele fez algo errado. Zhao Ai olhou para o patriarca Robert e bufou friamente. Patriarca da família Robert, eu disse que a pior coisa que a sua família fez foi me tornar seu inimigo. Agora, me diga,
Eu falei errado. O patriarca Robert olhou para Zawai e então explodiu em risos. Ele disse alto: Bom, Zawai, bom, família Buda. A partir de hoje, a família Robert agora está apagada do continente. A família Robert perdeu. Zawai, eu só peço uma coisa: poupe as raízes da minha família Robert. Você pode me prometer isso? Zawai olhou para o patriarca Robert e então balançou sua cabeça. Não, se eu não arrancar as raízes, ela florescerá na primavera. Se os nossos inimigos eliminassem a família Buda, não haveria nenhum Zawai agora. Se a sua família tiver qualquer criança recém-nascida, já que eles não têm nenhum entendimento, eu vou poupá-los. No entanto, eu nunca os deixarei herdar a sua família Robert. Eu vou deixá-los manter seu nome, mas eu vou lhes dizer que eles não têm nenhum relacionamento com você. O patriarca Robert olhou para Zawai e não pode deixar de mostrar desespero. Ao mesmo tempo ele riu novamente. Bom Zawai, bom. É uma pena que nós não temos uma criança como você na nossa família, uma criança inocente. Ah! Eu envergonhei os ancestrais, eu envergonhei os ancestrais. Ele disse enquanto ele sacava a sua espada e se matava. Neste momento, as forças da família Robert haviam sido exterminadas, a batalha no céu estava terminada também. Todos os especialistas do 9º nível da família Robert foram mortos. Zawai não foi educado. Além do patriarca Robert Terry, ele transformou todas as forças da família Robert em mortos-vivos. Então ele escaneou a área usando o monitor para ver se ainda haviam alguns sobreviventes. Só quando viu que não haviam inimigos que ele parou. Neste momento, os 9º níveis da família Buda saudaram Zawai antes de seus corpos brilharem e desaparecerem. Neste instante, um lote de 9º níveis apareceu no céu. Os 9º níveis em seu grupo eram numerosos, aproximadamente 40 pessoas. Mas se uma pessoa olhasse cuidadosamente, pode-se ver que esses 9º níveis não pertenciam a uma única família, mas de diferentes famílias. Eles vieram ver o que estava acontecendo. Dark Demon se reuniu e disse aos 9º níveis o que estava acontecendo antes de todo mundo partir. Eles não se importaram com esse assunto mais, nas suas mentes, isso não tinha nada a ver com suas famílias. Além da vida e da morte de suas famílias, esses 9º níveis não piscariam os olhos para mais nada. Assuntos mundanos sempre foram lidados pelos seus juniores. Depois que os 9º níveis partiram, Dark Demon virou sua cabeça na direção de Zawai e assentiu. Zawai assentiu de volta antes de seu corpo retornar para a fortaleza do soldado sombrio. Os outros 9º níveis da família o seguiram também. Embora Dark Demon assentir na direção de Zawai parecesse com um assunto simples, era um evento surpreendente. Mesmo se esses 9º níveis vissem Randorp, eles não sairiam do seu caminho para cumprimentá-lo. Vendo-os tomar a iniciativa de cumprimentar Zawai mostrou como eles o viram em seus corações. Zawai não pensou sobre isso agora. Ele acenou sua mão enquanto uma águia de sangue aparecia. A águia de sangue então carregou o cajado mágico na direção da fortaleza da família Robert. Ele deve arrancar a fonte do problema. Assim, ele enviou a águia de sangue. Viver em outro mundo. Capítulo 481. Zawai tinha lido novelas demais na Terra. Os protagonistas daquelas novelas compartilharam as mesmas características, todos eles eram diligentes mas seus corações eram suaves. Ter um coração suave sempre foi uma característica dos protagonistas. Antes deles lutarem contra seu inimigo, eles falariam muita bobagem antes de mostrar a sua superioridade. Mesmo se Zawai dissesse muitas palavras, elas eram curtas comparadas daqueles personagens principais. Além disso, seu coração era cruel o bastante para arrancar completamente as raízes. Boa fortuna constante só acontece em filmes e televisão. Na realidade, as pessoas não podem ter milagres demais. Quando uma família é destruída, era próximo do impossível que um ou dois herdeiros que escaparam seriam capazes de voltar por vingança. Mas isso não vai acontecer. Kair já estava monitorando a fortaleza da família Robert inteira, assegurando que não haverá nenhum sobrevivente. Com a supervisão do espaço, não só as pessoas no chão eram vistas, os 9º níveis no céu, assim como passagens subterrâneas podem ser vistas. Sob essas circunstâncias, não havia nenhuma maneira da família Robert fugir. Zawai não gosta de problemas. Ele também não gosta de deixar para trás algo que incomodaria. Se ele lidar com algo, ele garantiria a remoção de todas as pontas soltas. A família Robert pode sobreviver,
Enquanto alguém permanecer para trás, haveria uma possibilidade constante deles ressurgirem. Embora ele não tenha transformado o patriarca Robert Terry em mortos-vivos de nível avançado, Zhao Ai sabia que a família Robert não era simples. Apenas pela força da sua família, era impossível para a família Robert adquirir e produzir pó anti-magia. Também era impossível para eles terem 10 especialistas do 9º nível. A família Calci era considerada como uma das famílias de pico no Império Rosen, e mesmo eles só têm 7 especialistas do 9º nível. Portanto, a família Robert tendo 3 a mais do que eles era muito irracional. Por causa disso, Zhao Ai acreditou que a família Robert seja parte de uma influência grande. Seus especialistas do 9º nível, assim como o pó anti-magia, foi muito provavelmente fornecido por essa influência. Enquanto Zhao Ai enviava a águia de sangue para lidar com a família Robert, ele começou a coletar todo o pó anti-magia que a família Robert espalhou por toda a montanha. Por causa das preocupações de Zhao Ai, ele não levou o pó para o espaço. Mas desta vez, ele pegou o pó e colocou dentro do espaço. Quando o pó entrou no espaço, uma notificação foi ouvida: pó de isolamento radioativo detectado. Espaço não tem a fórmula. Explorando ingredientes da fórmula. Adicionando fórmula na lista da máquina de processamento. Extraindo características do pó anti-magia. Adicionando propriedade ao inseticida do espaço. Zhao Ai não esperava conseguir as propriedades do pó anti-magia. Parece que o veneno do espaço ficaria mais forte no futuro. Mais importante, a névoa venenosa de cair agora poderia isolar magia, aumentando a segurança das terras negras por outro nível. Zhao Ai não pretendia receber o pó no espaço para obter seus benefícios. Ele apenas queria armazenar para que ele pudesse usá-la no futuro. Depois que Zhao Ai recebeu todo o pó anti-magia, ele foi administrar o assunto com a família Robert. Neste momento, a família Robert não tinha mais nenhum especialista. Tudo o que foi deixado na sua fortaleza eram os velhos e fracos. Todas essas pessoas não podiam lutar com os mortos-vivos de Zhao Ai. Eles nem mesmo tiveram a oportunidade de lutar de volta. Zhao Ai não isentou ninguém, ele até mesmo abateu as crianças. Todos os membros da família Robert agora estavam mortos. Nenhuma testemunha foi deixada. A partir de hoje, a família Robert não existia mais. Além disso, Zhao Ai também encontrou a tesouraria e o armazém da família Robert. Sem hesitação, ele pegou todos eles. Quando se trata de seus inimigos, Zhao Ai nunca seria leniente. Ele sabia muito bem que se ele fosse suave dessa vez, ele seria o único a sofrer no final. Para Zhao Ai, as pessoas que não se vingariam e não seriam uma ameaça era só um tipo de pessoa, pessoas mortas. Depois de viver no continente por essa quantidade de tempo, Zhao Ai já tinha aprendido sobre como agir. Se você for muito suave, então você vai ser morto no final. Se você não for cruel, as pessoas constantemente colocariam você sob seu pé. Ele tinha lidado com os 9º níveis de Buricantes. Ele também esbofeteou o rosto da igreja radiante. Mas mesmo se ele conseguir chacoalhar algumas pessoas, sua influência não era muito grande. O Império Rosen era a nação mais poderosa do continente. Não importa se eles eram nobres ou plebeus, cada cidadão do Império detinha grande orgulho. Por causa disso eles não se importaram com o que Zhao Ai fez antes. No mínimo, a família Robert não prestou nenhuma atenção nele. Mas agora, ele acreditava que seria diferente. Zhao Ai cuidou da família Robert em um golpe. Mesmo se eles pensassem que foi a família Calci quem fez isso, eles têm o conhecimento de que Zhao Ai tinha uma mão nisso. Zhao Ai não podia fazer nada se eles colocarem o crédito na família Calci, mas no final, Zhao Ai era noivo de Megan. Isso faria as pessoas pensarem que Zhao Ai tinha um poderoso patrocinador. Essas pessoas não estariam pensando tão pequeno sobre Zhao Ai mais. Depois de coletar todo o pó, Zhao Ai retornou para a fortaleza do Soldado Sombrio. Neste momento, as pessoas da fortaleza foram enviadas para reparar os danos das redondezas. Os buracos que foram causados pelos mortos-vivos estavam sendo socados e nivelados. O bloqueio, assim como as árvores, só podiam esperar para serem reparadas amanhã. Após chegar na fortaleza, as pessoas imediatamente convidaram Zhao Ai para o saguão da fortaleza. Randolph e os outros membros de alto nível da família Calci já estavam esperando por ele lá. Zhao Ai deu seus cumprimentos para o pessoal no saguão. Desta vez, haviam só alguns que não retornaram seu gesto.
Haviam até mesmo alguns que levantaram antes de dar uma saudação. Olhando para seus comportamentos, Zhao Ai não podia culpá-los. As pessoas no continente tendem a ser realistas, eles só respeitariam a força. Se você for forte o bastante, então as pessoas lhe dariam respeito. Se você não for forte, então eles não lhe dariam face. No passado, embora Zhao Ai tivesse algum tipo de força, a família Calci ainda o desprezou. Como ele cuidou da família Robert, as pessoas da família Calci não tinham escolha além de reavaliar como eles viram este jovem. A força que Zhao Ai mostrou hoje estava longe do que eles pensavam. Sob tais circunstâncias, aqueles presentes sabiam que ofender Zhao Ai não seria sensato. Ninguém os ajudaria, mesmo seus próprios membros de família. Se a família Calci tivesse que escolher, eles prefeririam pegar Zhao Ai e não se importar com a vida ou a morte de um membro comum da família. Uma grande família como eles era prática. Depois que Zhao Ai se sentou, Randolph olhou para todo o pessoal com antecedência e então assentiu. A minha família Calci quase sofreu uma tragédia hoje. Foi uma das maiores crises da nossa família. Nós somos afortunados por ter o pequeno Ai, senão a família Calci estaria acabada hoje. Ninguém discordou das palavras de Randolph, eles sabiam que o que Randolph disse era verdade. Por causa do pó anti-magia, todos os magos da família foram incapazes de usar magia. Por causa disso, o poder de luta da família foi grandemente afetada, mesmo seus nonos níveis não seriam capazes de ajudá-los. Com relação à família Calci, o ataque desta noite foi extremamente perigoso. Randolph então disse, comparado ao ataque na nossa família, o assunto relacionado ao pó anti-magia é mais importante. A nossa família Calci é uma família de magos. A aparição do pó anti-magia foi uma grande ameaça para nós. Esse assunto deve ser abordado e resolvido. Assim que a sua voz caiu, alguém de fora deu uma notificação. E então 4 servos entraram carregando 2 corpos. Ambos pertenciam ao patriarca Robert Terry. Zhao Ai transformou todos os atacantes em criaturas mortas-vivas. Só esses 2 indivíduos foram deixados intocados. Zhao Ai sabia que esses 2 ainda detinham grande uso. Randolph olhou para os 2 corpos no chão e disse, o patriarca Robert e o Terry estão mortos. Agora que não existe pó anti-magia, nós podemos transformá-los em mortos-vivos. Quem está disposto a fazer isso? Na família Calci, não havia escassez de magos negros de nível avançado, então Randolph perguntou essa questão. Zhao Ai olhou para a cena e rapidamente disse, vovô, mais devagar. Eu não acho que seria uma boa ideia transformá-los em mortos-vivos de nível avançado agora. Embora fosse bom transformá-los em mortos-vivos, a família Calci não pode lidar com o assunto do pó anti-magia sozinho. Esse assunto deve ser passado para a família imperial. A família imperial Rosen também é uma família de magos. Eles devem se importar muito sobre o assunto do pó anti-magia. Se nós transformarmos esses 2 em mortos-vivos agora, eu temo que a família imperial nos entenda mal por forçá-los a admitir. Vovô deve levá-los amanhã ao Palácio Imperial e então transformá-los em mortos-vivos de nível avançado na frente da Sua Majestade, e então interrogá-los. Dessa maneira Sua Majestade não teria nenhuma suspeita. Quando Randolph ouviu Zhao Ai, ele imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Ele pensou por um momento e então assentiu. As palavras do pequeno Ai são verdadeiras. Eu acho que nós devemos adiar esse assunto e levá-los ao Palácio Imperial amanhã cedo. As outras pessoas da família não se opuseram. Zhao Ai olhou para eles e disse, vovô, eu acabei de enviar meus mortos-vivos para a família Robert, erradicando completamente sua frente. Eu também pilhei toda a sua tesouraria e armazém. No entanto, eu não tirei nenhum corpo da sua fortaleza. O vovô pode gostar de levá-los. Além disso, eu não preciso do equipamento espacial do patriarca Robert Terry, eu dou eles para o vovô. Quando Randolph ouviu Zhao Ai, ele não pôde deixar de encarar. Ele olhou para Zhao Ai com um rosto cheio de descrença e disse, pequeno Ai, você realmente matou todo mundo da família Robert? Existe algum sobrevivente? Zhao Ai balançou sua cabeça, sem sobreviventes. Eu vi seu registro familiar. Depois de coordenar seus corpos com as descrições, não devem haver nenhum membro deixado. Viver em outro mundo. Capítulo 482. Zhao Ai não mentiu, ele realmente estava se baseando na lista. No entanto, ele não usou a lista externa da família, mas ao invés disso, ele usou a única que ele pegou da tesouraria da família Robert.
Cada pessoa da família Robert estava naquela lista. Pela lista que ele pegou, ele inspecionou cada membro um por um. Da linha direta para os ramos laterais, cada um foi cuidado, não haviam sobreviventes. Além disso, desde que o dia de graças a Deus passou, a família Robert detinha o mesmo costume que as outras famílias. Nesta temporada, todos os seus membros estavam na fortaleza. Isso tornou mais fácil para Zawai cuidar deles. Era como pegar todos os peixes com uma rede. Uma grande família como a família Robert tinha muitos assuntos para cuidar também. Se não fosse por causa do dia de graças a Deus, seria impossível para ver todos os membros da família em um só lugar. Todos eles estariam espalhados, gerenciando suas operações externas. No entanto, quando o dia de graças a Deus chegar, era imperativo para eles retornarem para a família. A família tinha muitos membros. Se eles não retornassem para a fortaleza do lobo selvagem, a família certamente colocaria esse membro em suspeita. Eles pensariam que eles poderiam ter falhado na sua própria operação designada. Agora, os rostos de Randolph e dos outros estavam pálidos olhando para Zawai. Embora eles fossem magos negros, eles também eram grandes nobres. Eles sabiam quão difícil seria exterminar outra grande família nobre. Mas Zawai realmente lhes disse sobre a eliminação da família Robert de maneira indiferente. Quando uma pessoa contou a linha direta, assim como os ramos da família Robert, eles seriam numerados entre 1.000 a 2.000 pessoas. Pelas palavras de Zawai, parece que ele realmente tinha matado essas 1.000 ou 2.000 pessoas. Matar 1.000 ou 2.000 pessoas não é algo estranho para alguém como a família Calci. Mas eles sabiam que haviam idosos, mulheres e crianças entre as 1.000 pessoas da família Robert. Zawai não foi educado, ele realmente matou todos eles. Isso assustou a família Calci. Randolph olhou profundamente para Zawai. Essa foi a primeira vez que ele experimentou a crueldade de Zawai. Pensando nisso, ele não pôde deixar de se virar na direção de Smith. Agora, Randolph estava se regozijando internamente. Ele se sentiu muito sortudo quando ele lembrou do seu ataque planejado a Zawai. Senão, a família Calci poderia ter sido completamente exterminada. Respirando fundo para se acalmar, Randolph olhou para o pessoal na sala e disse: certo, agora todo mundo deve voltar e descansar. Você ainda tem alguns assuntos para atender. A multidão assentiu antes deles se levantarem e partirem. Zawai foi em direção ao pátio da árvore farfalhante junto com Smith. Enquanto caminhava com Zawai, Smith disse: Pequeno Ai, você realmente extinguiu a família Robert? Zawai assentiu e disse: sim. Eu fiz isso não só para eliminar a ameaça da família Robert, mas mais importante, para mostrar o meu poder. Smith entendeu as palavras de Zawai. Ele assentiu e disse: certo, eu não vou me intrometer nos seus assuntos. Além disso, pequeno Ai, você está planejando deixar a cidade Carson? Pelo que Smith tinha visto, seria impossível para Zawai ficar aqui por muito tempo. Ele tinha muitos assuntos para cuidar. Era certo de que Zawai deixaria a capital. Zawai assentiu e disse: eu estou pronto para partir a qualquer hora, mas eu ainda preciso esperar pelo resultado relacionado ao assunto da família Robert. O que aconteceu certamente chacoalharia o continente inteiro. Smith suspirou e disse: a aparição do pó antimagia realmente faria a situação do continente Ark bastante turbulenta. Ele disse enquanto os dois entravam no pátio da árvore farfalhante. Neste momento, Zawai retornou para sua própria residência. Laura e as outras estavam esperando por Zawai na sala de estar. Quando elas viram que Zawai tinha voltado, Laura e as outras imediatamente foram recebê-lo. Laura olhou para Zawai e disse: irmão Ai, nós fizemos uma fortuna desta vez? Laura e as outras eram nativas do continente Ark. Elas tinham escrúpulos relacionados ao exterminando a família Robert. Isso era porque esse assunto era muito comum no continente. Famílias e clãs desapareceriam do mapa todo ano. Para elas, esse assunto não era estranho. Além disso, elas entenderam a situação nas Terras Negras. Elas sabiam que o lugar precisava de muitas coisas, e o que mais precisavam era de dinheiro. Quando a primavera chegar, 100.000 escravos homens-feras chegariam nas Terras Negras. Ao gerenciar esses 100.000 escravos, dinheiro era extremamente importante. Zawai também estava se preparando para comprar alguns escravos no mercado escravo na cidade Carson. Isso vai exigir ainda mais recursos. Portanto, a coisa que a família Buda mais precisava era dinheiro. Mas agora,
Em adição ao ouro que eles pegaram do grão-duque Leonhard, eles também adquiriram o dinheiro da família Robert. Neste ponto, eles não precisavam se preocupar com o gerenciamento desses escravos. A riqueza acumulada de uma velha família milenar era difícil de se imaginar. Uma família tão grande quanto a família Robert teria mais do que uma tesouraria. A única da fortaleza do lobo selvagem era apenas um dos maiores cofres que eles têm. Além deste, a família Robert tinha tesourarias secretas em muitos lugares que eles tinham construídos há mais de 1000 anos. Deve-se saber que essas coisas não são baratas de se construir. Mais importante, isso também era construído com o objetivo para que se a família passasse por dificuldades, o capital lhes permitiria começar novamente. Mas os endereços desses cofres não estavam na tesouraria da família Robert, mas ao invés disso, estava armazenado no seu cofre secreto. Este cofre foi feito ainda mais secretamente do que a tesouraria. Eles construíram de tal maneira que aqueles que tinham encontrado a tesouraria não pensariam que cofres existissem. Colocado nesse cofre secreto estavam os mais importantes artefatos da família Robert, assim como seus documentos secretos. Zhao Ai não tinha tempo para olhar para todas essas coisas. Depois de ler os endereços, ele os colocou de lado. Para Zhao Ai, o que eles conseguiram da tesouraria e do cofre secreto já era o bastante para a família Buda usar. Quando Zhao Ai ouviu Laura, ele sorriu fracamente e disse: "Não só uma fortuna, foi uma montanha de fortuna. O que nós conseguimos é o bastante para a nossa família Buda usar." Laura e as outras aplaudiram. Eles sabiam claramente quão importante o dinheiro era para a família Buda. Pode-se dizer que além da população e antecedentes, a família Buda agora era comparável a uma velha família milenar. Zhao Ai olhou para as suas expressões e sorriu. Ele estava muito feliz também. O que ele obteve da fortaleza do lobo selvagem fortaleceria a espinha dorsal da família Buda. Para Zhao Ai, essas eram notícias muito boas. O grupo conversou por um tempo antes de entrar no espaço. Eles tinham obtido tanto da família Robert, eles queriam ir dar uma olhada. Dentro do espaço, Zhao Ai imediatamente tirou todas as coisas que ele tinha saqueado da família Robert. Cada pessoa dividiu o saque e os inspecionou um por um. Zhao Ai detinha o documento sobre a localização dos outros cofres. Além da fortaleza do lobo selvagem, a família Robert também tinha outros 12 cofres secretos no exterior. O valor total desses cofres era 5 vezes mais do que o conteúdo do cofre da fortaleza do lobo selvagem. Essa era uma grande fortuna para Zhao Ai. Ele deu o documento para Kairi e fez marcar as localizações no mapa tridimensional. Agora, eles podiam facilmente ver onde aqueles cofres estavam localizados. Laura detinha outro documento. Depois de ler por um tempo, sua expressão mudou enquanto ela se virava para Zhao Ai e disse: "Irmão Ai, você deve olhar para isso agora." Zhao Ai baixou o documento da sua mão, e pegou o documento que Laura estava lendo. O documento que Laura segurava descrevia uma organização. Pelo que Zhao Ai leu, a organização era chamada Engravedark. Todas as pessoas no grupo detinham números, mas eles tinham uma grande população. Além disso, Zhao Ai tinha visto a missão do grupo, era subverter o continente Ark inteiro. Não só eram hostis a magos, eles também eram hostis a guerreiros, famílias reais, e nobres. Pode-se dizer que o grupo tinha um sentimento negativo em direção a todas as pessoas do continente Ark. O pó anti-magia era produzido por eles. Além disso, eles também estavam pesquisando outras coisas. Algumas delas eram drogas. Pelo que Zhao Ai leu, essas drogas tinham o mesmo efeito que os vírus da Terra. Isso era muito assustador. Zhao Ai de repente lembrou uma palavra da Terra: anti-humanidade. A visão desta organização tinha alguns elementos anti-humanos. Eles não parariam até eles fazerem a espécie humana inteira desaparecer. O rosto de Zhao Ai estava muito feio enquanto ele lia o documento. Embora esse documento tivesse algumas introduções da organização, os aspectos importantes da sua operação eram raramente descritos. Todos os seus membros usaram números de código, e eles também não poderiam usar esse código para rastrear a origem do membro. Os meios da organização de enviar informação era toda através de meios encriptados. Após algo dar errado, a organização imediatamente mudaria a maneira deles encriptarem suas mensagens. Por causa disso, Zhao Ai decidiu que seria impossível encontrar essa organização. Zhao Ai pensou por um momento e disse: "Parece que nós precisamos entregar este documento. Essa informação não é simples. Se essa organização for bem-sucedida em seus planos,
O continente Ark certamente sofreria um desastre. Laura assentiu e disse, eu penso mesmo. Irmão Ai, o que você acha? Eles são pessoas do continente Ark? Por que eles iriam querer destruir o continente? Zhao Ai sorriu amargamente e disse, ninguém sabe o que essas pessoas estão pensando. Mas eu posso afirmar que essas pessoas são lunáticos. Megan suspirou e disse, irmão mais velho Ai, você vai dar isso ao vovô? Eu acho que não seria bom se nós participarmos profundamente neste assunto. Zhao Ai assentiu e disse, certo, eu vou entregar isso para o vovô. Não importa o que essas pessoas queiram fazer, não afetaria nossa família Buda. Afinal de contas, não existe nenhuma maneira para essas pessoas entrarem nas terras negras. Certo, vamos ver se existem mais documentos sobre essa organização. Megan e as outras assentiram. O grupo continuou lendo os documentos que eles adquiriram da família Robert. Infelizmente, eles foram incapazes de encontrar quaisquer outras informações sobre o grupo. Haviam algumas informações sobre as outras famílias do continente. Tudo isso seria útil para grandes famílias. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.